Queridos, vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã com uma oração, para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos nessa manhã diante da tua presença. Te damos graças, ó Deus, por esse dia frio que o Senhor nos deu. Te damos graças, Senhor, pela chuva que caiu ontem. Te damos graças, ó Deus, porque em tudo vemos o teu poder, a tua manifestação, a tua glória, o teu favor sobre nós. Muito obrigada, Senhor, nós que estivemos aqui, pelo culto da manhã, pela palavra que foi ministrada, que com certeza edificou o coração dos irmãos, assim como edificou meu coração. Muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado conosco, pelo seu cuidado com a nossa casa. Muito obrigada por nos acordar nesse dia e nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra que tanto nos ensina, que tanto nos edifica, que tão bem faz para nós. E nós te pedimos nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco nesse estudo bíblico, através da sua palavra, Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos mostrar, meu Deus, aquilo que for da sua vontade. Ó Pai amado, e desde já eu te peço, que naquilo em que eu for falha, naquilo em que eu talvez não seja claro aos irmãos, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja no nosso meio, esteja no coração de cada um que está ouvindo, dos que estão aqui nessa manhã, dos que estão acompanhando pela live, aqueles que ainda vão acompanhar, que o teu Espírito Santo venha completar a obra e levar o entendimento da tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos estudando comigo a cada 15 dias, meditando no livro de Lucas. Lucas, nós já dissemos aqui, era um médico grego, o único que descreve o suor com sangue, que descreve com tantos detalhes o sofrimento de Jesus na cruz, as dores que Jesus passou, que descreve com a propriedade de um médico mesmo. E hoje, em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, nós vamos começar a falar sobre os milagres de Jesus. Nós vamos mencionar um dos milagres, né, que Jesus operou e que está registrado nesse capítulo e nesses versículos. E vamos começar a meditar sobre o que é experimentar o sobrenatural de Deus, porque o milagre é o sobrenatural, é aquilo que foge da nossa natureza, é aquilo que nós não podemos fazer, mas que Deus faz na nossa vida. Antes de iniciarmos, de lermos o texto, hoje nós faremos uma pergunta relâmpago e estaremos sorteando um bolo delicioso, bolo da Ju, que é muito bom, para aqueles que acertarem. A pergunta que nós vamos fazer aqui é uma pergunta muito fácil, muito fácil. Tenho certeza, espero, em nome de Jesus, que todos saibam, que todos acertem, que é uma coisa que a gente ouve muito nos cultos. E aí eu já vou lançar, antes de colocar a palavra ali, Natan, só explicar o seguinte: o sorteio vale para quem está assistindo, que vai participar, quem está assistindo e quem está aqui na igreja, tá? Vai ser feito um sorteio depois entre aqueles que acertarem a pergunta. Então, eu creio que a pastora Clarice vai passar aqui na igreja, vai perguntar, não deixa um ouvir do outro, né? Para não colar do outro. Ela vai passar perguntando, aqueles que acertarem, ela vai anotar o nome. E pela live, aqueles que responderem lá nos comentários. Quem responder e tiver certo, vai participar do sorteio. A entrega vai ser que dia, pastora Clarice? A entrega vai ser amanhã, aonde? Aqui na igreja. Tá? Aí os detalhes, o ganhador, depois lá pelo Facebook da igreja, o ganhador entra em contato para combinar como que vai receber. Pode colocar. Pergunta relâmpago. Como nós vamos falar de milagre, né, irmão? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Tá? Os que estão aqui, que souberam,
se tiver um papelzinho para escrever. Você vai passar, Clarice? A Clarice vai passar. E você que está nos ouvindo, se souber, já pode ir respondendo aí nos comentários. Amém? Coloca ela para mim, Natan, o texto, por favor. Vamos ler Lucas 5, do versículo de 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Pode passar, Natan. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco. Olha só, no início do texto nós lemos que havia 2 barcos. Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, Simão Pedro, e pediu que ele fosse para outro lugar. Primeiro ele começou a ensinar. Primeiro ele falou para a multidão. Depois ele pediu que fossem para um local mais fundo e lançassem as redes. Mas eu parei aqui no texto, só para chamar a atenção dos irmãos, que eram 2 barcos. Jesus entrou em um. Tá? Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, o outro onde Jesus não entrou, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Amém. Pode passar. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus pela sua palavra. Santo é o nome do Senhor. Pode colocar o seguinte. Queridos, Deus é incrível, maravilhoso. As primeiras lições que nós tiramos desse texto que nós lemos. Jesus era muito popular. Ele entrou no barco. Observem que antes de realizar o milagre, que é o milagre da pesca maravilhosa, antes de realizar o milagre, Jesus primeiro entrou no barco e foi falar para a multidão. Jesus foi ensinar para a multidão. Jesus pregou a palavra para a multidão. E a primeira lição que nós tiramos, o quanto Jesus era popular. Lá no versículo 1, nós lemos, precisa voltar não, pode deixar ali. Nós lemos que uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra. Imagine que maravilhoso, irmão Fernando, se hoje fosse assim, né? A gente fosse ouvir, pregar a palavra do Senhor e as multidões ali se comprimindo para ouvir o que é tão necessário. Então, olha só, aquilo que o irmão Fernando falou aqui no culto, palavra maravilhosa, é sobre a questão da prioridade. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento, mas o primeiro é eu reconhecer que Ele é o único
né? Então, ali Jesus, ele ia operar um milagre e Jesus tinha um objetivo. Qual que era o objetivo dele? Ele estava recrutando os discípulos dele. No último versículo, no versículo 11, não precisa colocar não, porque depois a gente vai voltar tudo. No versículo 11, fala que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Não só Simão Pedro, que Jesus se dirigiu a ele, mas também João e Tiago largaram tudo e seguiram Jesus. Mas primeiro, eles ouviram a palavra. Amém? Aquelas pessoas que estavam ali, primeiro elas ouviam a palavra. Então, a primeira lição, Jesus era muito popular, as pessoas se apertavam, as pessoas elas ficavam comprimidas. Onde estava Jesus, ele atraía multidões, e elas ouviam a palavra. Ele tinha um incrível poder em sua palavra. Lá no versículo 5, nós lemos a palavra. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar a rede. Porque era Deus que estava dizendo, quer dizer, o poder que Jesus tinha na palavra, um poder de convencimento, um poder de demonstrar que ao mesmo tempo que ele era homem, e o livro de Lucas, nós temos falado isso em todas as aulas, que Lucas é o evangelho que apresenta Jesus como homem, né? Outros apresentam como rei, outros apresentam de outra forma, né? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas Lucas apresenta Jesus como homem. Então era o 100% homem que chegava diante das pessoas, que chegava diante dos discípulos e que fazia com que todos ficassem admirados pela popularidade dele, pelo poder incrível que ele tinha na palavra, de convencimento. Imaginem, Jesus um carpinteiro, o que ele entendia de pesca? Pedro, Simão Pedro, um pescador experimentado. Ele sabia que o horário de pescar era à noite. Ele sabia que era naquele horário ali é que eles conseguiam pegar muitos peixes. E aí, quando ele já estava lavando as redes, já tinha desistido, falou, não tem jeito. E aí Jesus chega, entra no barco e fala com ele, fala assim, olha, primeiro eu vou ensinar. Foi o que Jesus fez primeiro. Jesus fala para a multidão, e depois, eu acredito que já estava amanhecendo, né? Já era de manhã, era um horário impróprio para pescaria. E aí um carpinteiro vira para ele, Simão, vai, volta lá, vai para onde está mais fundo, lança as redes. Eu imagino que Simão Pedro pensou, né? Pela lógica humana, pela lógica de um pescador, de quem entendia da profissão, de quem entendia do ofício, nós não vamos pescar mais nada, porque à noite nós não pescamos. Não vai ser agora. Mas olha o que era o poder que Jesus tinha na palavra, e tem ainda, porque a palavra é para ontem, para hoje e será eternamente. Jesus operou milagre lá naquele dia, ele opera hoje, e nós vamos compartilhar daqui a pouco, em nome de Jesus, né? Experiência de milagres. Então, mas o que Pedro responde para Jesus? Porque és tu, aleluia. Eles já reconheciam. Era impressionante, né? Meu marido estava falando comigo sobre isso hoje de manhã. Eu acho interessante, porque eu gosto muito de compartilhar com ele o estudo antes de vir para a igreja. Eu sempre compartilho. E aí ele falou comigo, falou, Patrícia, mas será que eles não tinham família? Não tinham mulher, filhos? Porque Jesus passava, falava, e eles largavam tudo. E iam acompanhar Jesus, né? E eles iam, e acompanhavam e iam para o ministério de Jesus. Aí eu ainda falei para o meu marido, falei assim, se algum tinha família, também o ministério de Jesus durou muito pouco tempo, né? Eles devem ter conseguido reconciliar, mas o fato é, o poder de Jesus era tão grande, ele era irresistível, né?
É uma das 4 lições, está lá na última, nós pulamos uma. Ele era irresistível, a ponto das pessoas largarem tudo e segui-lo. E o poder que ele tinha na palavra. Pedro, sendo pescador, disse, se é tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. E Jesus tinha uma humanidade perfeitamente santa. Santa. Olha que interessante. Porque Lucas apresenta um Jesus 100% humano. Eu falei que na aula anterior, né, que o pastor... Eu ainda vou descobrir o que o irmão Fernando gosta, para me falar também. Eu falei que o pastor Zé Carlos adora falar de sinédrio, de saduceu, de fariseu. Se tem uma coisa que eu amo, é dizer que Jesus era 100% santo e 100% Deus. Isso, assim, mexe com o meu coração. Porque é difícil para a compreensão humana, é difícil para nós entender. Como que uma pessoa pode ser 100% homem e 100% Deus? Mas Jesus era. E era exatamente isso que as pessoas que se aproximavam dele, elas percebiam. Diante da humanidade com que Jesus se apresentava, né? Um homem igual a mim, ou uma mulher igual a mim, mas que chegava com um poder tão grande, tão popular, tão irresistível, e que realizava coisas tão maravilhosas, que as pessoas tinham consciência do pecado. Do pecado. Olha só, elas imediatamente identificavam o seu pecado diante de Jesus. Olha só o que Simão fala lá no versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, quando ele viu um milagre, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu gosto muito de trazer o estudo para o dia de hoje. Nós precisamos ainda hoje nos aproximar de Jesus, reconhecendo a grandiosidade de Jesus e tendo consciência do nosso pecado, do quanto nós somos pecadores, do quanto nós não somos merecedores de nenhum favor do Senhor. Nós não somos merecedores. A palavra do Senhor, ela diz que Jesus veio e morreu, e nós ainda vamos falar da morte dele. Jesus veio e morreu por nós, pecadores, ele sem nenhum pecado, ele 100% santo, ele se entregou por mim e por você, e isso, nós não podemos perder o valor disso, sabe? E de ter a consciência de que nós continuamos pecadores, e de ter essa consciência de nos prostrar, de reconhecer. Olha a atitude de Simão Pedro, ele se prostrou. Prostrar é cair no chão, é se ajoelhar, é cair em terra. Então, diante do milagre, qual que foi a atitude de Simão Pedro? Ele se prostrou, ele falou, Senhor, saia de perto de mim, se afasta de mim, porque eu não sou digno do Senhor. Eu sou um homem pecador. Assim como Isaías, não precisa colocar não, tá? Eu só vou ler aqui. Isaías, quando ele viu o Senhor, ele disse, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Especialmente no Antigo Testamento, né? Aqui, Isaías fala, antes ainda da vinda de Jesus, então tinha aquela coisa, ninguém podia ver o Senhor, ninguém podia ver a Deus, e havia um temor muito grande, Quer dizer, Jesus veio como homem, ele habitou no meio de nós. Simão Pedro estava vendo Jesus face a face, e ainda assim, aquele temor do lado do Antigo Testamento,
Ainda estava lá no coração dele dizer, Senhor, eu não sou digno, sai de perto, eu não posso te ver. Porque imediatamente, irmãos, quando Jesus operou um milagre, imediatamente Pedro reconheceu que ele era Deus. Ele viu que ele era Deus, porque eles esperavam o Messias, eles esperavam o Salvador, eles esperavam o prometido. Então Jesus já havia ensinado, ele já havia pregado a palavra, antes de fazer o milagre. Ele já havia pregado a palavra. Depois ele operou um milagre. Pedro imediatamente identificou, eu estou diante de Deus. Né? Quando ele fala, eu não sou digno, não era para o Jesus homem, era para o Jesus Deus. E eu fico pensando hoje, será que esse temor ainda está no nosso coração? De nos aproximar de Deus, quando Deus opera um milagre na nossa vida, quando Deus faz tantas coisas na nossa vida. Será que a gente tem parado para pensar por que Deus fez esse milagre? É uma coisa que eu quero que a gente converse um pouquinho, que os irmãos participem, mais no final, mas eu já quero lançar a semente aí na sua cabeça, você que está me ouvindo, que está nos acompanhando aí pela internet, eu tenho certeza que todos nós já recebemos milagres de Deus. O que esse milagre tem provocado em você? Qual que tem sido a sua atitude quando você recebe um milagre de Deus? Pedro recebeu um milagre de Deus, se prostrou em terra e reconheceu o quanto ele era pecador, o quanto ele não era digno. O quanto ele estava assim, tão distante de Jesus na questão da santidade. E nós hoje? Como será que nós recebemos o milagre? Nós vamos conversar sobre isso. Amém? Pode passar. Isso aí. O poder da obediência à palavra de Deus. Então, olha só, duas coisas nós vamos ver aqui nesse tópico. Experimentando o milagre, compartilhando o milagre. Então, a primeira coisa é o que eu disse aqui. Pedro, pescador. Jesus, carpinteiro. Entendia alguma coisa de pesca? Não. Jesus não entendia de pesca. Como homem, não. Como Deus, ele entendia todas as coisas. Mas como homem, ele não entendia de pesca. Aí, olha só. Quando Jesus fala para Pedro, leva o barco mais lá no fundo e lança a rede. Primeiro Pedro fala, Senhor, nós tentamos a noite inteira. Nós lançamos a rede a noite inteira, nós não pescamos nada. Mas como é o Senhor que está dizendo, nós vamos lançar a rede de novo. Obediência à palavra de Deus. Amém? Obediência à palavra de Deus. Muitas vezes nós não recebemos milagres porque não obedecemos a palavra de Deus. Deus fala conosco, faça assim, e a gente quer fazer de outro jeito. E Pedro, na hora, ele não teve dúvida. Ele, não, eu sou um pescador, eu entendo. Mas eu vou obedecer. Obedecer. Olha só, nessa manhã, eu acho interessante como que o estudo, ele se mistura com a mensagem pregada, né? Porque ele ensina, a mensagem pregada também nos ensina, e a gente precisa trazer para o nosso dia, a gente precisa trazer para hoje. Como está a minha obediência diante do Senhor? O Senhor fala comigo, Ele fala com você. E será que a gente tem obedecido? Será que a gente tem escutado a palavra dele? Ou será que a gente tem duvidado e deixado de experimentar o milagre? Porque o milagre só vem para quem crê e para quem obedece. Para quem faz aquilo que o Senhor está pedindo. Um outro poder da obediência, através da obediência. Aí lembra que eu falei? Eram 2 barcos. Jesus entrou em um, mas tinha um outro barco. Compartilhando o milagre. Lá no versículo 7... nós lemos, versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar.
Então, olha só. O primeiro tópico nós falamos, né, de experimentar o milagre. O milagre é aquilo que é improvável. É aquilo que com os meus olhos carnais eu não vejo. O milagre é o sobrenatural. E eles experimentaram o milagre. Aqueles que estavam no barco de Simão Pedro. E mais que isso, Pedro e André, que estavam nesse barco, que eram companheiros de caminhada, eles tinham pessoas que o apoiavam, pessoas que os ajudavam, pessoas que andavam com eles. Então, eram 2 barcos. E o que eles fizeram? Diante da pesca, eles podiam ficar com tudo para eles? Podiam. Mas eles chamaram os companheiros do outro barco, eles compartilharam o milagre do Senhor. Amém? Então, aqui eu quero falar de 2 coisas. Uma, compartilhar a bênção. Compartilhar aquilo que Deus nos dá. Aliás, na aula passada, eu incentivei os irmãos a fazer doação. Né? Imagina esse dia frio hoje, quem doou um cobertor, quem doou um casaco, né? Que maravilha, que bênção. Como que está abençoando pessoas? Na semana anterior, nós falamos sobre isso dentro da palavra. E hoje, o Senhor, Ele nos remete à mesma coisa, compartilhar um milagre. Né? Se eu posso dividir com o outro, eu vou dividir com o outro aquilo que Deus me entregou. Agora, o mais interessante que eu quero trazer aqui nessa manhã é o significado da palavra companheiro. Lucas era grego. A palavra companheiro, eu não coloquei no slide, mas se vocês quiserem anotar, a palavra companheiro é koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. K-O-I-N-O-N-I-A. Uma palavra de origem grega, que significa comunhão, parceria. E aqui nós vamos no ponto-chave dessa parte do nosso estudo. Pedro e André, eles tinham os companheiros de caminhada, os parceiros, aquelas pessoas com quem eles tinham comunhão. E eram essas pessoas que estavam no outro barco e que eles chamaram para dividir aquela pesca. Com quem nós temos andado hoje? Quem tem sido os nossos companheiros de caminhada? Nós precisamos de companheiros de caminhada. Nós precisamos de parceiros na nossa vida. Nós precisamos de parceiro na nossa vida cristã. Quem tem sido os meus companheiros e os seus companheiros? São pessoas que te ajudam? São pessoas que oram junto com você? São pessoas que oram por você? São pessoas que choram junto com você? Ou são pessoas que estão só na hora da festa, na hora da alegria, na hora da farra? Né? A palavra do Senhor, ela em tudo, irmãos, em cada vez. Eu fico maravilhada de ler a Bíblia. Eu fico maravilhada de ver quanto ensinamento que tem em cada versículo, quanta coisa que a gente tira, e como que como que a palavra é atual, porque às vezes a gente lê um versículo hoje e ele nos ensina de um jeito, e daqui a uns dias nós lemos de novo o mesmo versículo e ele nos ensina de uma outra forma, e a gente sempre encontra nas palavras da Bíblia coisa que antes você pode ler 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você sempre vai encontrar alguma coisa que você ainda não tinha se atentado. E nesse texto, né, que fala do milagre, ele nos fala também do companheiro, do aquele que anda comigo. E nós precisamos, irmão, nós precisamos muito nessa vida de companheiros, de parceiros. Não precisa ser muitos, não. Pode ser um. Mas é aquele que, quando você não está aguentando orar, né? E há momentos em que nós não aguentamos orar, a palavra diz que o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nesses momentos nós precisamos de uma pessoa para ligar e falar: olha, me ajude em oração, me ajude nessa causa, me ajude a que eu estou precisando,
companheiros de caminhada. Quem são os seus companheiros de caminhada? Pessoas que estão somando na sua vida cristã ou que estão dividindo na sua vida cristã? Pessoas que estão acrescentando ou que estão, de repente, te tirando da presença do Senhor? Pode passar. Glória a Deus. O próximo. Isso. O resultado de um milagre. É o que eu falei aqui, né? Nós temos vivido assim, tão automaticamente, que às vezes as pessoas recebem o milagre de Deus e um milagre, até um milagre, vai virando uma coisa comum, Jesus vai virando uma coisa comum, né? Por isso que eu fiz referência ao que o irmão falou, que Deus é um único. Irmãos, quem sou eu, quem é o irmão Fernando, quem é a pastora Brasilina, para subir aqui no altar, para pregar uma palavra ou para ministrar um estudo que seja de nós? A gente que não ora bastante, pede a direção do Espírito Santo, estuda bastante, né? Lê um monte de Bíblia, o mesmo texto, Bíblia comentada, Bíblia anotada, dicionário bíblico, para vir aqui dar um estudo, para vir aqui falar de uma palavra, porque não é a nossa palavra, é a palavra do Senhor. E as pessoas têm recebido tudo de uma forma assim, muito natural. Né? As pessoas têm recebido o sobrenatural de uma forma muito natural. Nunca vai ser natural para mim subir aqui para ministrar um estudo. Nunca vai ser natural para mim subir aqui para ministrar uma palavra, porque é o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que nos dá a palavra, que nos mostra na palavra. Então, olha só, o milagre, ele tem que provocar um resultado. Imaginem, por que Jesus operou aquele milagre ali? Será que Jesus opera milagre só porque ele é bonzinho? E para nos abençoar? O propósito também é nos abençoar. Mas havia um propósito maior. Quem que arrisca aqui a responder ou aí na internet? Qual seria o propósito de Jesus naquele milagre ali? Alguém aqui quer arriscar? Falar? Só abençoar ou tinha mais algum propósito? Me ajuda aí, irmão Fernando. Oi? Exatamente, exatamente. O grande propósito de Jesus, irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Quando você receber um milagre na sua vida, ele vem pela obediência. A palavra diz que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus cuida de nós, que Deus guarda a nossa vida, mas tudo tem um propósito. Eu não posso simplesmente receber um milagre, sentar e nem agradecer e não fazer nada. Nós não podemos fazer isso. O Jesus fez aquele milagre ali da pesca, né? Eles dependiam daquilo, eles precisavam. Aqueles peixes eram o alimento para a casa deles, era o que eles vendiam, era o ofício deles, eles precisavam daquilo para a sobrevivência. Jesus foi lá, ensinou e operou o milagre. Aí olha o resultado, o que extraiu disso? Primeiro, profunda convicção de pecado. A primeira coisa que Pedro disse: Senhor, eu sou pecador, se afasta de mim. Eu sou pecador. Segundo, disposição para seguir a Jesus. Disposição para seguir a Jesus. No último versículo, nós lemos que eles largaram tudo. Eles largaram tudo. Aí, como meu marido disse, né, se tinha família, se tinha filhos, eles largaram tudo. Os três foram e seguiram Jesus. Então, olha só. Hoje ainda nós recebemos milagres. E nós recebemos muitos milagres de Deus, porque Deus ele é maravilhoso. Mas o milagre do Senhor, ele tem um propósito. Ele tem um porquê. Ali, o que Jesus estava fazendo? Ele estava recrutando discípulos. E
ele fez tudo ali, e ali ele recrutou 3 discípulos para si. Recrutando para quê? Para pregarem a palavra, para falarem da salvação. Porque tudo aquilo que Deus nos dá não é para ficar conosco, não é para a gente reter, não. É para a gente falar. É para a gente divulgar. Quantas pessoas estão sofrendo, irmãos? Às vezes, eu não sei com vocês, mas comigo acontece muito isso. Às vezes, numa palavra que Deus fala no meu coração mesmo, ou em muitas palavras que eu escuto na igreja, os estudos que quando eu não estou aqui eu acompanho de casa, os estudos, aquilo que eu aprendo, eu sempre penso em quem não está ouvindo, sabe? Eu sempre penso no outro, penso, meu Deus, quantas pessoas podiam estar ouvindo isso? Quantas pessoas podiam ter uma visão diferente de mundo, das coisas, do sofrimento, se entendessem a questão do amor de Deus, a questão de por que eu nasci, né? Por que eu vim nessa terra? É uma passagem tão pequena, de poucos anos, como disse o irmão, a pastora brasileira repetiu, com corona, sem corona, nós vamos morrer. Nós vamos viver pouco tempo, é claro que a gente tem que ter cuidado, mas nós vamos morrer e o nosso propósito ele não pode ser só aqui. A gente não pode estar preocupado só com as coisas daqui, mas a gente tem que estar preocupado com aquilo que Deus nos faz conosco aqui e com aquilo que a gente faz, com o que Deus faz conosco e com o que Ele nos dá, porque o nosso propósito é vida eterna. O que Deus tem prometido para nós é vida eterna, é salvação. Não é esse mundo só que não, isso aqui é nada diante daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Os milagres que nós recebemos aqui, que são sobrenaturais, eles são nada diante do que nós temos na eternidade com o Senhor. Então, o resultado do milagre naquela época era... Primeira profunda convicção, eu sou pecador. Eu sou pecador. Foi a primeira coisa que Pedro se atentou. E depois, ele largou tudo e seguiu. Então, ainda hoje, se Deus está falando conosco, né, os 2 irmãozinhos aqui que estão sempre acompanhando a gente, Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus está falando conosco, através do milagre, através da palavra, no nosso coração, na hora da oração, de tantas coisas... Nós precisamos o tempo todo nos convencer de que nós somos pecadores e ter disposição para seguir a Jesus. Como que eu sigo Jesus hoje? Falando da palavra dele, fazendo aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer. Deus nos dá tantos talentos, irmãos. Deus nos dá tantos dons. E por tanto tempo nós retemos, seguramos, prendemos, guardamos para nós. Então, eu creio que muitas vezes Deus vem e opera um milagre, talvez até para nos fazer voltar, sabe? Para falar, olha, compartilhe o milagre, distribui o milagre, lembra que você é pecador e me segue. Vai lá, fala da minha palavra, sobe lá na igreja, ministra o estudo bíblico. Quando te chamarem, dá uma palavra, quando pedirem uma oração, vai lá e faz a oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode colocar um outro aí. Conclusão desse estudo que nós tivemos. Que esse milagre, como tantos outros que Jesus fez, os historiadores dizem que foram tantos milagres que Jesus operou quando ele ainda estava na terra, né? Não depois da morte dele, quando ele estava vivo entre os homens, que eles não caberiam na palavra. Então, só alguns foram registrados, mas foram muitos mais milagres. O milagre de Jesus demonstra para nós o poder e a divindade dele. E nós devemos reconhecer o poder, a divindade do Senhor, reconhecer que nós não somos nada, absolutamente nada diante do Senhor. A nossa sabedoria, nada. A nossa inteligência, nada. O nosso estudo é nada diante do Senhor, para que a gente não venha se engrandecer e fazer o que eles fizeram, obedecer para receber o milagre, compartilhar e falar de Jesus. Amém? Eu queria
Antes da gente encerrar, com quem está aqui, eu não vou perguntar se você acredita em milagre, porque eu tenho certeza que todos acreditam em milagre. Vocês que estão aqui, já passaram por alguma experiência milagrosa na sua vida? Se sim, levanta a mão. Glória a Deus. Alguém quer compartilhar conosco? Eu falei que hoje vocês iam participar. Tem que ser rápido, porque nosso tempo está acabando. Alguém quer contar um milagre? Quem que é o primeiro que vai se habilitar a contar um milagre? Não segura não, irmãos. O testemunho edifica. Ele edifica outras pessoas. E milagre é sempre um testemunho que edifica. Amém? Quem que é o primeiro que vai levantar e vai vir para compartilhar um milagre? Compartilha aí nas redes sociais também. Conosco o seu milagre. Ninguém, irmãos. Pastor brasileiro, já que não vem espontâneo, vem por livre espontâneo, pressão. Pastora brasileira vai compartilhar um milagre com a gente. Em nome de Jesus. Pastora Patrícia, a nossa vida já é um milagre, né? Com certeza. E todos os dias o Senhor faz milagre na nossa vida. E eu tenho um milagre muito especial, né? Que dinheiro não compra, né? Que os milagres do Senhor Jesus faz na nossa vida, que dinheiro não compra. São coisas, né, espirituais, são coisas além do nosso alcance. Amém. Então, é a conversão do meu marido. Hoje, glória a Deus. Ele é um pastor abençoado. Eu orei 12 anos, né? E hoje, graças a Deus, como diz a palavra, né, pastora? A pergunta, é quase a resposta da pergunta. Transformou, né, pastora? Amém. Deus transformou meu marido da água por vinho. Então, Deus é um Deus de milagre. A tua vida já é um milagre, pastora. Amém. A nossa vida. Pastora Brasilina, a segunda pergunta você já respondeu. Você falou da conversão do seu marido. Qual que foi a consequência prática desse milagre na sua casa, na sua vida? Antes ou depois? Depois do milagre. Porque antes eu orei muito, orei 12 anos, né? Então, e depois também foi uma luta, porque às vezes as pessoas vêm para Jesus interessado em algo na vida dele, né? A prosperar, dinheiro, mas quando o pastor Paulo converteu, foi uma luta para nós ficar firme, porque o diabo não quer que você fique firme na presença de Deus. Então, hoje, passado o tempo, a permanência, o Senhor restituiu e nos deu o que nós estávamos necessitando. Porque o que vale é a permanência, né? Amém. Porque tudo aqui, pastora, passa, né? Amém. Então, só a palavra do Senhor que não passa. E depois desse milagre, o que vocês fizeram mais? Com relação, com isso que Deus deu para vocês? Deu que eu vinha na igreja de manhã buscar o Senhor 1 a 3 horas, porque as pessoas que não têm marido convertido sabem disso, né? Que há problema se a gente vir e deixar ele em casa e ele não tem entendimento, tem conhecimento, e a gente está apaixonado por Jesus. Então, eu vinha a horários... Não, mas depois que ele converteu. Depois que ele converteu, aí, o que Deus fez através desse milagre na vida de vocês? E através da vida de vocês? Inclusive, isso que eu estava falando, eu não ia. Mas depois que ele converteu, pastora, até minha filha Ana Paula ficava doida para vir na igreja para ver as meninas apresentar no culto. Depois que ele converteu, a gente ficou livre para poder vir para a igreja. Ele vinha com a gente, vem com a gente, e ele tem a igreja dele também. Amém. E as coisas ficou diferentes. Vem a luta, mas nós sabemos aonde nós buscamos, nós dois, e sabemos que não há outro lugar, não há outro Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Brasilino. Glória a Deus. Amém. Olha que interessante, né, irmãos? A gente não combinou.
Mas olha o testemunho que ela deu, da conversão do marido, que depois ela passou a vir mais à igreja, que o marido hoje tem a igreja dele, ele é um pastor e prega a palavra. Entenderam? O que é? Fazer um milagre para Jesus é nada. Fazer um milagre da nossa vida é nada. O tudo é o que eu faço com o milagre. O que esse milagre que Jesus operou na minha vida vai refletir na vida das outras pessoas, na vida de muitas outras pessoas. Isso que a gente precisa reconhecer o Deus único que o irmão falou. E reconhecendo o Deus único, a gente reconhece o quanto a gente é pequeno diante do milagre. Eu espero aí. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Maria Clara. Amém? É o que eu vou fazer com esse milagre, com esse favor de Deus. Aí, para encerrar, antes de nós orarmos, esse ano eu recebi um grande milagre de Deus, como eu tenho recebido minha vida inteira. Eu tenho muitos, muitos milagres para contar. Glorificado seja Deus por isso, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom e porque Ele quer também, não só me abençoar, mas me ensinar também. Porque, às vezes, o milagre vem no sofrimento. E aquilo que o irmão falou no culto, né? Que o sofrimento, ele não é porque Deus é ruim e quer nos castigar, não. O sofrimento é uma grande oportunidade. Guarde isso no seu coração. O sofrimento é uma grande oportunidade de crescimento espiritual na nossa vida, de aprendizagem, e nos traz, se nós entendermos isso, diante do sofrimento, com certeza seremos abençoados na frente. E Deus faz coisas maravilhosas através do sofrimento. Pode falar, irmão? Do coronavírus. Amém, amém. Irmão, abrir o olho de manhã é um milagre, andar é um milagre. Tudo na nossa vida é um milagre. Sim. Sim, com certeza. Tudo na nossa vida é milagre, irmãos. Nós precisamos estar sensíveis, a ser gratos, a reconhecer e a perceber aquilo que Deus faz. Esse ano eu recebi um dos grandes milagres que Deus já fez na minha vida, que Ele me livrou literalmente da morte. E graças a Deus que eu pude pegar aquele milagre e aquela experiência terrível que eu passei e falar com Deus, falar, Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer comigo através disso? Qual que é o propósito do Senhor? Eu estava há muito tempo sem pregar a palavra de Deus. Há muito tempo. E depois de muitos dias, eu muito maravilhada com o milagre de Deus, porque o milagre de Deus, ele não pode ser comum na minha vida, não. Eu preciso reconhecer, puxa vida, Senhor. E eu olhava para Deus todo dia e falava, meu Deus, que cuidado que é esse que o Senhor tem comigo. Mas eu sou muito especial para o Senhor. Mas por quê? Aquela, sabe, irmãos, é aquela consciência de Pedro, eu sou pecadora. Por que o Senhor tem tanto cuidado? Por que o Senhor... sabe o que você sentir? Que como se o céu parasse, Deus colocasse, dizendo, peraí, eu vou tomar conta aqui. É claro que, ao mesmo tempo, Ele toma conta de milhares de pessoas. Mas a sensação individual que a gente tem é essa, né? Deus parou ali a meu favor. E depois de muito perguntar para Deus, Deus falou comigo. Olha que interessante, porque quando eu fui preparar esse estudo, aí Deus testificou isso, que Ele já tinha falado no meu coração, nessa experiência que eu tive. Deus falou comigo, falou assim, você viu o quanto o meu nome foi glorificado nos poucos lugares que você teve que ir, no meio de pessoas, talvez não cristãs. Você viu
quanto o meu nome foi glorificado através da sua vida, pelo que eu fiz na sua vida? Agora, imagina se você estivesse onde eu te coloquei. Quantas pessoas mais poderiam ser alcançadas através da sua vida? Eu glorifico a Deus por isso. Logo em seguida, a pastora Clarice me fez o convite. E eu vim aqui. E aí ela me chamou para ministrar o estudo, que é coisa que eu não estava acostumada. Mas estou gostando demais da conta. Amém? Deus tem falado muito comigo. E aí eu entendi o propósito do milagre. Olha o que Pedro Jesus ensinou. Ele recebeu um milagre, ele compartilhou o milagre com os companheiros dele, aqueles de oração, aqueles parceiros, aqueles que andavam com ele, e ele e os parceiros foram e seguiram Jesus. Glória a Deus, que ao receber o milagre nós possamos seguir Jesus, cada um conforme o seu chamado, do jeito que Deus te falou, mas sempre falando dele, do amor dele, para que as pessoas sejam alcançadas. Amém? O sorteio vai ser agora? Tá, nós vamos orar, irmã. Posso orar primeiro? Nós vamos orar, a irmã já vai fazer o sorteio do bolo, tá? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo dessa manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos, ó Deus, ouvidos sensíveis para ouvir a sua palavra, para meditar na tua palavra, que nós possamos obedecer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, tudo aquilo que o Senhor nos fala, que nós possamos, meu Deus, experimentar os milagres do Senhor, compartilhar a bênção, mas, acima de tudo, fazer o que aqueles discípulos que Jesus recrutou fizeram naquele dia, sair, seguir o Senhor, falar da tua palavra. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que onde nós tenhamos oportunidade, que seja no trabalho, que seja com o nosso amigo, que seja com uma pessoa, que seja na igreja, que seja para poucas pessoas, que seja para uma multidão, que seja através da internet, que nós possamos falar do seu amor, que nós possamos falar da salvação no Senhor, que nós possamos declarar, ó Deus, que o Senhor é o único Deus, é o único Salvador, que o Senhor é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos, que Jesus Cristo é o único que intercede entre nós e o Pai, que é Ele que se coloca à frente e traz o favor de Deus para nós. Oh, Pai querido, que nós possamos falar dessas coisas em todas as oportunidades e que possamos também aprender tudo aquilo que for falado a nós, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai querido, todas as pessoas que estão aqui nessa manhã, aqueles que estão acompanhando pela internet, que o Senhor abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, abençoa, Senhor, o culto da noite, que seja abençoado, edificante, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou passar para a pastora Clarice para fazer o sorteio. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Eu creio que Deus nos edificou nessa manhã com esse estudo, né? Quem participa cresce. Então, é por isso que todas as manhãs de domingo nós trazemos aqui o estudo bíblico, porque às vezes nós temos uma dúvida, às vezes nós temos, dificuldade em alguma coisa, e é bom a gente aprender. Então, não deixa de participar. A pastora Patrícia está sempre aqui, o irmão Zé Carlos, o irmão Fernando, sempre para nos auxiliar na palavra de Deus. E é muito bom a gente ter conhecimento. E nós trouxemos hoje um sorteio, né? O sorteio desse bolo é o intuito de nós aprendermos mais a palavra de Deus. Então, nós vamos estar fazendo um delicioso sorteio aqui. A pastora Patrícia vai tirar. Quem sabe você ou os irmãos que estão aqui serão contemplados. Eu quero lembrar que todos que estão aqui dentro da igreja, que participaram, nós colocamos o nome de todo mundo. Porque senão, às vezes, fala assim, mas fulano que ganhou, isso aí foi maracutaia. Não, nós colocamos todos para participar, que responderam. Então, você de casa pode ser contemplado também, né? Abre aqui para nós, Patrícia. Amém. Oi, irmãos, inclusive, eu quero incentivar os irmãos, se você tiver dúvida, alguma dúvida do estudo, manda para nós durante a semana. Eita, eu acho que é maracutaia. Pode mandar na internet que a gente vai estar respondendo, tá? Pastora Brasilina Bessa. Glória a Deus.
Amém. A resposta dela transformou a água em vinho na festa de casamento em Canaã da Galiléia. Foi o primeiro milagre de Jesus. Transformou a água em vinho. Amém. Glória a Deus. Aí ganhou o povo. E domingo que vem, nós teremos outro sorteio. Vai ser uma Bíblia maravilhosa para você participar junto conosco, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E hoje à noite, nós aguardamos por você, 19h15, para o nosso culto abençoado que nós teremos, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.